sou Marcelo Silveira e esse é mais um episódio do nosso podcast Conta Pra Nós. Hoje nós vamos bater um papo com o Matheus Tomé. O Matheus Tomé é cofundador e CEO do grupo Junqueira e Ferreira. Ele é o multifranqueado da Gelatos Borelli, juntamente com sua esposa Marília Junqueira, da Isla, bolsas personalizadas e de mais uma franquia interessantíssima que está chegando na cidade. Tenho certeza que vocês vão aprovar essa franquia também. Mas logo, ao longo da nossa entrevista, nós vamos falar sobre qual franquia é essa. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, viu? Obrigado pelo convite, Marcelo. É uma honra. Queria até falar, da visita da MA, que eu já acompanho antes as visitas que já vinham passando aqui. Recente também acompanhei a visita da Dani, da Gelobel, entre outras que ocorreram aqui. Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que seja um bate-papo gostoso, descontraído aí, que a gente possa evoluir bastante dentro da nossa conversa aqui. E a gente agradece, tá? Muito obrigado. Obrigado. Antes de nós começarmos a nossa entrevista, nós queremos aqui agradecer os nossos patrocinadores, agradecer a Rendikiss Imobiliária, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. E aproveitando para falar dos 3 lançamentos que estão ocorrendo na cidade. Nós teremos o lançamento da Vanguard no Terra Bonita, o Summer, com plantas de 80 e 97 metros de área privativa. Vamos ter também o Bossa Nova na Gleba Palhano, com plantas de 233 metros de área privativa. E também o Zara, na Nova Prochê, com plantas de 151 e 154 metros de área privativa. E agradecer também ao nosso outro patrocinador, a Preserve Assessoria Ambiental e Medicina Ocupacional. Então, se você está contratando ou demitindo um funcionário, eles vão te prestar toda a assessoria, seja na admissão ou na demissão. E na questão ambiental, se você não quer ter dor de cabeça com a questão ambiental, conte com o trabalho, com o serviço da Preserve. E agora nós vamos à nossa entrevista com o Matheus Tomé. Matheus, para a gente começar esse bate-papo aqui, muitas pessoas sonham em empreender, têm vontade de empreender, mas têm medo. Qual que é o maior desafio de ser um empreendedor hoje no nosso país? Vamos lá, Marcelo. Eu acho que são vários, É um conjunto de fatores que acaba desafiando o empreendedor brasileiro todos os dias. Muitas já começa pelo início, A burocracia para se abrir um negócio. Depois são os desafios do dia a dia do negócio mesmo, Que é a questão de escolher uma boa marca. No nosso caso, que a gente opera no ramo de franchise, para quem já conhece o ramo de franchise, geralmente o franchise ele oferece um produto que já foi validado, é um produto de sucesso, seja lá onde que é a marca que ela foi desenvolvida, E eles colocam esse produto para comercializar, para escalar de uma maneira que se divida os riscos e consiga expandir o negócio de uma maneira mais rápida, com o trabalho do franqueado junto com o trabalho do franqueador. Mas um dos grandes riscos, dos medos, eu acredito que seja essa burocracia, o desafio da burocracia em si, e também a questão das ferramentas que a gente precisa com gestão de pessoas, processos, Não é simples empreender, mas eu confesso que é muito prazeroso. Eu acho que é um processo de evolução muito bacana e eu acho que isso vale muito a pena no final. Legal. Matheus, vocês têm 2 franquias, Vocês têm a Gelatos Borelli, tem a Isla, bolsas personalizadas. Tá chegando mais uma franquia agora. Sim. Nós vamos falar dela mais à frente. Como é que vocês escolhem as franquias? Legal, Marcelo, boa pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter match com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente enxerga que a gente poderia fazer. Com o processo da Gelato Borelli não foi diferente. Quando a gente conheceu a Gelato Borelli, a gente conheceu através do meu irmão e da minha cunhada, que eles são franqueados também da Gelato Borelli. Eles iniciaram um processo com a Gelato Borelli, tem, se não me engano, 8 anos, na cidade de Araraquara. Quando a gente teve a primeira experiência com o produto, foi uma experiência única. E isso foi uma coisa que marcou muito, tanto eu quanto a Marília, minha esposa. E aquilo ficou dentro da gente, Então, eu acho que, assim, foi algo que o produto chamou muita atenção e a gente se vê fazendo aquilo, Acho que é muito importante você ter afinidade com o negócio que você quer operar. Porque se você não tem afinidade, se você não gosta daquilo, eu acho que não é nem melhor fazer, Porque eu acho que tem que ter paixão
para rolar o desenvolvimento, para rolar a química, para o negócio prosperar também, Marcelo. Não foi diferente com a Isla também, e também não foi diferente com esse outro negócio que a gente vai contar aqui em breve, né? Eu acho que é entender o que a marca se propõe a fazer, ter um match com essa marca, né? Amar aquilo que ela faz e assim ter um casamento, uma química muito boa que gera essa prosperidade dentro do desenvolvimento do negócio. Muito interessante. E aproveitando, né, que a gente falou aqui da Borelli, o Matheus trouxe aqui alguns mimos aqui para nós, né? É o Pistache Perfeito, Esse é o Borelito e o Borella. Fala um pouquinho para nós desses produtos aqui, Matheus. Esses aí são os cremes que, com exceção do Pistache Perfeito, que ele é uma camada que recheia o nosso gelato de pistache perfeito, né? O Borelito e a Borella, também tem o Nutiolito que acabei não trazendo aqui, mas eles são cremes que acabam recheando os nossos cascões artesanais na Gelato Borelli. Então eles também têm essa apresentação em vidro para quem quer presentear, poder se deliciar em casa também, é uma alternativa muito bacana aí, tá? E é bem saboroso, eu gosto bastante, viu? Você falou que recheia a casquinha. Sabe aquele cheirinho que você sente quando você tá andando lá no Catuaí, quando você tá andando no Boulevard, quando você tá andando agora no Shopping Aurora, caminhando ali pela Higienópolis? São as casquinhas da Borelli que estão sendo produzidas lá. Aquilo é isso aí, lá né? A gente faz de propósito, né, cara? É um convite, né? É um convite, é. Às vezes a pessoa nem tá querendo e ela sente o cheirinho e entra lá. Sim. Muito legal. Matheus, o que significa para você empreender com propósito? É muito importante hoje o empreendedor ele ter um propósito quando ele empreende. Sim. Eu acho que para tudo na vida a gente precisa de um propósito, né, Marcelo? Acho que qualquer objetivo, qualquer sonho, a gente tem que ter um propósito por trás. Eu utilizo essa frase, empreender com propósito, porque por trás dos nossos negócios a gente tem um propósito. Tanto eu quanto a Marília, que é minha sócia de vida, sócia de negócios, né? A gente tem dentro desse processo, a gente carrega alguns propósitos, né? Quando a gente chegou com a Borelli aqui na cidade de Londrina, a gente tinha um propósito. Em primeiro lugar, de colocar essa marca pelos 4 cantos da cidade, que fosse conhecida, né? Começamos ali com a primeira unidade no Boulevard, hoje estamos com a 4ª unidade no Aurora. Mas a gente tem um propósito muito grande por trás também, que é o processo de evolução de pessoas, que eu acho que, consequentemente, acarreta no nosso processo de evolução. Eu sou uma pessoa que eu aprendo muito com as pessoas que eu convivo, Marcelo. Então, eu considero que empreender com propósito é ter um motivo, um algo, uma força maior por trás daquilo que a gente está fazendo. Porque eu acho que por dificuldades todos passam, né? Eu acho que na vida de um empreendedor não é só alegria, não é só sorriso, festa, né? Tapinha nas costas. Uhum. Tem os momentos de tristeza, de cansaço, que a gente repensa aquilo lá, mas quando o nosso propósito é forte, a gente vai até o fim. Eu acho que é bem isso daí, viu? E pegando um gancho nisso que você falou, né? A nossa primeira entrevista do nosso podcast foi com a Marília Junqueira, esposa do Matheus. Se você não assistiu ainda o episódio, tá lá no nosso canal. Ela falou uma coisa para nós, que agora eu quero ouvir o seu lado da história, vamos dizer assim. Você estava estudando para concurso, você passou num concurso dificílimo em São Paulo, né, um concurso de auditor fiscal. Como é que foi largar o sonho da estabilidade que as pessoas acham, né, Sim. no serviço público, para empreender? Como é que foi isso para você? Tá, Na verdade, não foi um concurso em São Paulo, tá, Marcelo? Quem estuda para a área fiscal, cara, ele vai para onde tem a prova, né? Concurso Porque nacional. É um concurso, tem a área fiscal da Receita Federal. No caso, tinha uma escassez de vagas, já uma necessidade de vagas, mas não tinha a ocorrência do concurso. Eu optei ali para iniciar o processo de estudo para concurso público ali em meados de 2014, 2013, 2014 mais ou menos. E foi uma decisão assim que foi bem difícil, porque eu estudei praticamente 4 anos, fui aprovado no concurso de analista da Receita de Rondônia e também no concurso de auditor fiscal da Receita. Só que, por ironia do destino, na primeira nomeação no concurso de analista, em vez de eles fazerem a nomeação total do concurso, numa leva só que eu estaria dentro, eles acabaram dividindo essa nomeação. Tá? E a segunda nomeação para o concurso de auditor fiscal saiu recente agora, no mês de março desse ano. Né? Oxa. E eu já estava bem envolvido com o projeto da Borelli. Então, quando eu abri mão da nomeação do primeiro, eu não cheguei a assumir, né? Mas eu estudei, dediquei muito tempo da minha vida ali. Eu acho que foi um momento de muito aprendizado para mim, um momento que tanto eu quanto a Marília, a gente se desenvolveu bastante, né? A Marília com a paciência dela e eu com a resiliência aqui, porque não é um processo fácil.
E quando apareceu a oportunidade da Borelli, a gente teve que fazer uma escolha. E para mim, assim, para ser sincero, não foi muito difícil, Marcelo, porque empreender sempre teve na minha veia. Eu só estava num estado latente ali, né, cara? Foi uma coisa assim que eu acho que um chamado de pai, por ter um filho. Eu falei, cara, eu preciso ir para estabilidade, porque o cenário econômico no país não estava muito favorável. E eu não estava vendo uma perspectiva ali no curto, no médio prazo, né? Até porque quem estuda para concurso também não adianta pensar muito no curto prazo, cara. Porque é um processo aí, principalmente para uma prova de altíssimo nível, que é uma prova de Receita Estadual, Receita Federal, ele é um processo de médio a longo prazo, tá? Então, mas não foi muito difícil para a gente fazer essa escolha não, Marcelo. Por causa desse propósito que eu já tinha, essa paixão por empreender, eu acho que o fato de eu estar nesse estado latente, quando pintou a oportunidade da Borelli, que a Marília me deu uma cutucada, que eu acho que ela deve ter contado aqui, né? Eu não pensei muito, não. Eu hesitei um pouco, eu falei, cara, eu estou estudando, eu acabei de ser aprovado, a gente está indo. Ela falou assim, eu monto lá em Londrina, depois você vai qualquer coisa. Mas aí, no final das contas, a gente abraçou a caminhada junto aqui e seguimos. Não vou nem perguntar se você se arrepende, né? Os resultados não, estão jamais. aí. Jamais. Matheus, como manter o propósito em uma operação de grande escala? Desculpa, Marcelo. Como manter o propósito em uma operação de grande escala? Eu acho que é a força do propósito, né, Marcelo? Então, a gente tem esse propósito muito forte de evoluir pessoas e a gente tem que confiar em pessoas dentro desse processo, né? Eu acho que muitas vezes a gente erra no meio do caminho, só que a gente precisa fazer a correção da rota a tempo. Tem que olhar, examinar. Eu acho que é muita conversa. É uma operação grande, né, como você falou. A gente escalou bastante o negócio. Então, a gente acaba fortalecendo o nosso propósito porque ele já é forte, né? Então, dentro do processo, a gente acaba aprendendo bastante com essas pessoas que estão dentro do negócio, né? E a gente se materializa através do que acontece dentro do negócio também. Eu acho que isso é muito interessante. Em contrapartida, o nosso propósito vai se renovando todos os dias com os desafios que a gente tem ali. Eu acho que é muito claro para a gente, é muito enraizado o que a gente tem, o que a gente pensa. Então é muito difícil tirar a gente desse caminho, né, Marcelo? Tanto eu quanto a Marília, a gente tem esse propósito muito firme, com a marca, com os negócios que a gente se envolve e também com as pessoas que estão no time. Então, eu acho que o processo de renovação é estar dentro do negócio, né? Se retroalimentar junto com ele, com as pessoas que estão ali dentro também. Eu acho que isso que é bacana. Legal, muito bacana. Qual que é a principal lição que o empreendedorismo te ensinou? Cara, foram muitas, viu? Mas uma delas eu acho que é resiliência, cara. Eu costumo falar pra Marília assim que eu sou muito elástico, né, cara? Eu acho que cai uma carga muito pesada nas minhas costas, eu vou somando essa carga assim, e a hora que eu acho que talvez eu não tô aguentando é a hora que eu levanto forças e jogo esse peso tudo pra cima, né? E aí que as coisas acontecem. E principalmente resiliência, eu acho que esse é o quesito, porque empreender, ele tem o seu lado bom, tem as dificuldades, e eu costumo falar assim que a gente não pode se apegar, Marcelo, apenas o que acontece de bom, tá? São coisas pequenas que às vezes acabam pegando a gente, mas até eu costumo brincar muito com aquela questão da lei do Pareto, né? Que às vezes 10% das causas ou 20% das causas causam 80% dos efeitos. Só que são essas causas que estão causando problema que a gente realmente tem que atacar, não ficar apenas na nossa zona de conforto. Então eu falo aí que a resiliência eu acho que foi um grande ponto aí, que foi um destaque aí que vale esse ponto aí dentro do que você destacou aí. E como que vocês, né, como empresários, fazem para manter os funcionários sempre motivados, uma vez que nem sempre a gente está motivado, né? Sim. Marcelo, na verdade, assim, eu acho que eu sou o líder, a Marília até usa bastante, né? O líder, às vezes ele precisa ser um pouco solitário nas suas angústias, né? Porque ele não pode compartilhar essas coisas com seu time, né? Porque isso talvez possa desmotivá-lo. Isso eu passo muito reflexo para eles, né? Eu acho que o legal de crescer é isso. A gente tem que ter uma energia, uma positividade e tem que transferir isso para eles também, né? Porque o difícil ali na ponta não é fácil. O desafio na ponta não é fácil, Marcelo. Então, é algo que a gente conversa bastante, a gente lida bastante. Como eu já tive no front, eu sei quais são as angústias que acontecem ali. Então, a gente sabe lidar bastante com isso. Então, a gente acaba trabalhando bastante na conversa, no fortalecimento. Agora, a gente está buscando algumas outras ferramentas também para auxiliar o time nesse processo, né? Que eu acho que é muito importante. Uma organização que ela cresce, ela tem um RH forte que converse com essas pessoas, né?
porque eles vão ter os problemas deles também. E muitas vezes, talvez, eles não vão ter a mesma sabedoria que outro, ou que a gente tenha para lidar com esses problemas, né? Mas a gente tem que saber respeitar a angústia de cada um também, Marcelo. Porque cada um tem seu tempo para processar e cada um tem o seu tempo de resposta, né? Então, acho que respeitando e saber fazer esse diagnóstico, sofrer calado e dividir as alegrias, eu acho que é muito bacana. Não, a dor a gente tem que passar para eles também, entendeu? Mas as angústias a gente tem que... Guardar. Não é guardar, cara. Tem um momento para compartilhar. Eu acho que assim, eu chego em casa e compartilho com a minha esposa. Eu acho que a gente tem que descer isso daí, né? Mas com os funcionários, você separa bem essa... Eu separo. O trabalho deles não é fácil, cara. Assim, o meu também não é fácil. É prazeroso, mas é uma coisa que a gente tem que filtrar bem para passar, para manter essa energia sempre lá em cima com o pessoal. É isso aí. Vocês têm 2 franquias, vamos dizer assim, né? Tem a Gelatos Borelli, tem a Isla e tá vindo a terceira, que é a Capri, né? Bela Capri. A Bela Capri. Para quem Voltou. já teve o prazer, né, de frequentar uma franquia da Bela Capri, sabe que a pizza é, ó... Então, para você que é fascinado por pizza, assim como eu, tá chegando mais uma pizzaria aí em Londrina com um novo conceito. O Matheus, ele vai explorar um pouco mais onde vai ser, enfim. Mas o que eu queria saber nesse primeiro momento, como que você separa o direcionamento das marcas? Porque o direcionamento que você dá na Isla é um, na Isla é outro, na Borelli é outro e agora na Bela Capri. Como é que você faz para... Sim, eu acho que a gente tem que ter uma organização e divisão de tempo bem organizada, né, Marcelo? E hoje, assim, a Bela Capri, ela está num processo de implantação, né? A gente está trazendo essa nova unidade para cá, que depois eu vou entrar em mais detalhes aí no momento pertinente. A Isla é uma operação um pouco mais enxuta, é uma operação que depende de poucas pessoas. São poucos fatores que acabam influenciando, talvez ali numa desorganização do negócio. Ela é muito mais fácil do que a Borelli, né? A Borelli já é um negócio que ela demanda muitas pessoas, muitos processos, muitos fornecedores. Ela é um pouco mais complexa. Então, assim, a gente dedica mais tempo naquilo que te demanda mais atenção, né? Então, a gente faz essa razão aí, mas a gente tem as pessoas, os atores que estão muito bem posicionados ali para assumir a frente. A gente acaba ficando mais no nosso propósito ali de gestão, de direcionamento, interferindo nos conflitos, com conversa, alinhamento, planejamento, fazendo visitas também, né? Mas é tranquilo separar o tempo, não é? Dedica mais com aquilo que demanda mais tempo realmente. Matheus, o que o sucesso representa para vocês, né? Além do resultado financeiro, até porque sim, a empresa visa lucro. Não tem como você ter uma empresa hoje se ela não tiver lucro, né? O que além do lucro para vocês representa o sucesso? Acho que lucro e sucesso é consequência de um trabalho, Marcelo. Eu sempre falo isso bastante. Eu não empreendo para ter lucro e nem para ter sucesso. Obviamente eu não vou fazer uma decisão, uma escolha num negócio que seja uma barca furada, cara. Muito pelo contrário. Mas eu acho que a nossa decisão de empreender está muito mais ligada a gente acreditar naquilo que a marca ou aquilo que a gente vai fazer se propõe a realmente fazer do que o próprio lucro mesmo e o próprio sucesso, né? Eu acho que sucesso é consequência de trabalho, de esforço, de entrega, de dedicação. E o lucro é a recompensa financeira do sucesso, cara. Eu acho que não só do sucesso, mas do esforço bem feito também, né? Eu realmente não penso nisso. Lógico que eu avalio o número, é minha área, não tem como fugir disso. Mas para mim, dinheiro e sucesso é consequência de trabalho e não a causa, entendeu? É só um efeito só. Fala um pouquinho para nós da Bela Capri. Cara, vou falar a curiosidade que a Bela Capri começou no meio da pandemia. A gente fez uma visita, mais uma vez meu irmão envolvido aqui na história, a gente fez uma visita lá em Araraquara e eles pediram uma pizza. Pediu a pizza chegou rápido, muito boa por sinal, né? Um processo muito organizado assim, já começou a experiência ali, né? Porque a gente que trabalha com o negócio aí, a gente sempre avalia, né? O negócio de ponta a ponta, né? 360. A gente acaba tendo um olho bem crítico, né? E também somos suscetíveis a isso no nosso negócio, né? O olhar crítico dos outros. Então, a pizza chegou e a hora que a gente provou a pizza, falou, nossa, que pizza boa, cara. Eu não conhecia a Bela Capri. Na verdade, já tinha conhecido, mas não tinha me atentado, porque eu havia ido num casamento em Rio Claro, 7 anos atrás, num casamento de um amigo, né? E aí, esse negócio ficou na minha cabeça. Eu conversei com a minha esposa, eu falei, nossa, que pizza boa, né? Acho que é uma oportunidade de negócio, porque a gente gosta de pizza. Vamos ver se é franqueável, né? Perguntei pro meu irmão, ele falou, cara, eu acho que é. Só que a gente ficou com aquilo lá
adormecido ali, porque a gente estava muito focado no nosso projeto da Borelli, né, Marcelo? Recentemente, agora, a gente já, com a Borelli, já em voo de cruzeiro, com muitos desafios ainda, tá, Marcelo? Ainda tem muitos desafios. Tanto eu quanto a Marília, a gente já tinha aberto a isla, a gente estava procurando uma nova oportunidade dentro do food. Porque a gente entende que o food é um segmento que ele oscila menos, né? Ele é bem desafiador, mas ele é um segmento mais linear. Apesar dos problemas de mão de obra, problemas inflacionários que a gente tem com relação a alimento, eu acho que todo mundo tá suscetível a isso, né? E aí a gente acabou definindo esse escopo dentro do food, foi aí que eu busquei na memória a Bella Capri. E fomos buscar mais informação. A gente já buscava informação da Bella Capri, vendo as unidades onde que tinha, enfim. Aí entramos em contato com o time comercial deles, eles estavam retomando o processo de expansão deles, né? E foi aí que a gente entrou em contato com o Tom, que é o comercial da Bella Capri. Fomos conversando, trocando informações, até que eles fizeram um convite pra gente dar um pulo lá. E com isso eu peguei telefone de franqueado também, né? Vou contar todo o processo. Posso? Será que Claro, não tem problema? Peguei os telefones de franqueados, liguei para 4 ou 5 franqueados, né? Eu entendi as dores do negócio, o que fazia o franqueado ser feliz também, né? Por que ele tinha marca, por que ele acreditava na marca, como era a relação deles com o franqueador. E eu até falo assim, com informações que a gente vai tirando, assim, quanto que é teu custo de mercadoria, quanto você gasta com folha de pagamento, eu já consigo esboçar uma DRE ali, mental, porque a gente já trabalha no food mental, não, na ponta do papel ali, sabendo que o negócio talvez ele daria uma rentabilidade, uma lucratividade adequada na última linha, né? Não só confiando, lógico que a gente tem que confiar também, né? Mas não só preso aos números que a franqueadora nos ofereceu, né? Depois desse momento a gente entrou em contato novamente com o Tom, do comercial, agendamos uma visita para São José do Rio Preto, que lá fica a estrutura, a maioria das lojas, né? Apesar da Bella Capri ser, originalmente ter sido a primeira unidade lá em Mirassol, o CD ficar em Mirassol também, a maioria das unidades, se não me engano, 8 ou 9 unidades, fica em São José do Rio Preto. E a gente ficou encantado com o que a gente viu, cara. São muitas lojas, com muito movimento, um processo super estruturado e uma pizza maravilhosa. Rápido atendimento, não era nem porque a gente estava lá prospectando franquia, não. Mas é realmente um processo muito rápido. Eles entregam uma pizza de 8 a 10 minutos. As mercadorias vêm do centro de distribuição deles, todos porcionados. Então é uma franquia que tem muito processo e muito know-how por trás. Aí já ficou mais fácil, né, cara? Já foi questão da gente ter tido match com a marca, match com as pessoas, que é uma coisa que a gente valoriza bastante. Conhecemos o fundador da marca nessa primeira visita, o seu Nivaldo. O Guto, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo lá, mas o Guto Covizzi eu conheci agora recente aqui em Londrina, porque ele veio fazer um painel no Lidere. Ele me ligou, passou, conheceu onde que vai ser a loja, batemos um papo ali de quase uma hora ali. No dia seguinte eu fui, ele deu uma força pra gente na divulgação aqui da loja também, nesse painel lá do Lidere e da Sil, e foi muito bacana. Aí eu acho que conhecer as pessoas que estão por trás do negócio, Marcelo, é fundamental. Foi aí que eu e a Marília, a gente voltou para Londrina, levantamos as informações e conversamos, que é o que a gente sempre faz, né? E aí a gente tomou a decisão para trazer esse projeto para cá. E hoje a gente está aí com um propósito com a marca aqui, tanto para a praça de Londrina quanto Maringá também. Opa, sensacional. Eu conheço a Bella Capri lá de Olímpia, até comentei com você, quando a gente vai para Olímpia, a gente frequenta lá. Numa semana a gente acaba indo umas 2, 3 vezes. Que delícia, cara. Muito bom mesmo. E também de Franca. Franca. Conheço, eu não conheci de Olímpia, já conheci já, mas de Franca conheço as não. duas. Legal. Muito legal. A galera quer saber aonde vai ser a Bella Capri aqui em Londrina. A Bella Capri vai ser lá no Shopping Aurora, no 2º piso. Tá? Vai ser no local da antiga Bresser ali. A gente vai fazer uma reforma bem substancial na estrutura ali. Mas o pessoal da Bella Capri veio para a cidade, conheceu a cidade. A gente já tem todo o projeto mapeado aqui do que a gente vai fazer. E a gente optou pelo Shopping Aurora ali, que nos recebeu de braço aberto para entender o propósito que vinha por trás da marca. Casaram, tiveram um match com a marca e eu acho que não mediram esforços aí para trazer a marca. Inclusive eu quero deixar um abraço aí para o Rodrigo, que é o atual superintendente, e para o ex-superintendente, que é um amigão meu aqui, que é o Marcos Crestani, tá? Que hoje ele não está mais no segmento de shopping, mas foi uma pessoa que tocou a negociação e não mediu esforço aí para trazer a Bella Capri. Ele entendeu o negócio a fundo e vestiu a camisa da marca para poder viabilizar ali no shopping. Obrigado, viu? Poxa, aqui, ó, pode esperar, gente. Vocês vão amar essa pizza, tá? Não tô fazendo média, depois vocês me contam.
Matheus, uma dor hoje dos empreendedores, né? É conseguir mão de obra. Mão de obra, até estava conversando antes com a Adriana aqui, que é a dona do estúdio. Como tá difícil a gente conseguir mão de obra em vários segmentos. Como é que vocês lidam com essa situação? Vocês pegam a pessoa crua e dão um treinamento? É melhor uma pessoa com experiência? Como é que é essa questão na parte de contratação? Marcelo, eu acho que, para ser sincero, a mão de obra ela é um desafio. Eu não costumo falar que ela é um problema, eu acho que ela é solução, tá? Porque sem mão de obra a gente não consegue realizar aquilo que a gente se propõe a fazer com a marca na cidade, tá? Com todas, tanto com a Bela Capri, com a Isla, com a Borelli também. Então, assim, a gente entende que mão de obra ela é solução e não problema, a gente enxerga muito desse jeito. Lógico que grande parte do problema operacional está atrelado à mão de obra porque a gente está mexendo com pessoas, está mexendo com seres humanos que têm problemas, têm os seus desafios do dia a dia e estão ali com a gente para lutar com esse propósito junto com a gente. Para mim, entre ter experiência e não ter experiência, sinceramente, eu acho que não é um fator decisivo. Eu acho que a gente procura algumas características dentro dessas pessoas que eu acho que são valores alinhados com o que a empresa tem, né? Ter sonhos, ter motivações. Porque, assim, o trabalho, para quem trabalha no ramo do food, Marcelo, ele é um trabalho que ele pesa, cara. Eu falo assim, ele pesa muito na lida, né? Então, a gente sabe que ele vai pesar na lida, mas a gente tenta fazer com que mentalmente o trabalho ele seja mais leve, né? Então, para mim, ter experiência ou não ter experiência não é uma situação que muda muito. E a gente precisa investir bastante em treinamento, né? Treinamento, capacitação, plano de carreira. A gente já vem se estruturando nesse sentido. É uma missão que ela não tem começo e meio fim, é um processo evolutivo, né? Então, ele sempre vai trazer desafios, principalmente com o crescimento do nosso grupo, né? Porque a gente precisa de pessoas para que o crescimento aconteça. Então, hoje a gente está investindo em ferramentas aí também, em pessoas para estruturar melhor esses processos, para que ele não seja uma dor e um desespero, né? Para ser a solução, mas não o problema que muitas pessoas alegam aí. De quando você começou a empreender até hoje, né, com a experiência que você tem, com o know-how que você já tem, o que você teria feito de diferente para chegar onde você chegou hoje? Ou você acha que tudo que aconteceu foi um aprendizado, você tirou uma lição disso? Você fala das primeiras oportunidades que eu já empreendi antes, já, Sim. né? Então conta pra nós aí. Já quebrei a cara algumas vezes aí, já. Conta pra nós aí, legal. Eu sou empreendedor desde quando eu nasci, cara. Praticamente desde os 7 anos, né? Mas da trajetória que, quando eu era pequeno, eu já fazia alguma coisa ou outra, comercializava algumas coisas assim para poder sustentar os meus desejos, né? Depois da faculdade, da minha experiência de CLT, eu empreendi no ramo de vestuário. Então, eu tive uma dificuldade aí. Eu acho que foi ansiedade para fazer as coisas acontecer. Foi o meu pior problema, que eu acho que é a maior lição que eu tomei. E eu acho que tem uma coisa assim que é a experiência, cara, que o tempo te traz, né? O tempo e a bagagem, né? Você ter bagagem para tomar decisão, não no calor da situação. Então, até confesso assim que quando eu cheguei na cidade de Londrina, com todo esse cenário que a gente foi super bem acolhido aqui, cara. Londrina hoje é uma cidade do meu coração, eu me considero londrinense. É a cidade que eu quero passar o resto da minha vida aqui. Eu sou de Ribeirão Preto, natural, né? É uma cidade muito próxima a Ribeirão Preto, mas é uma cidade tranquila, segura, com pessoas amáveis. Eu tô encantado, cara. Então, aí dentro desse processo aí, a gente entende que essa maturidade para tomar decisão. Eu acho que quando a gente chegou aqui, a gente estava bem ansioso para definir onde ia ser a nossa primeira loja. E essa ansiedade ela acaba atrapalhando, porque muitas vezes você pode escolher um ponto errado, um local errado e o time errado também. Então hoje a gente tem muita sabedoria quando o quesito é tomar uma decisão que pode refletir na continuidade da empresa ou pode machucar bastante também. Eu acho que essa ansiedade controlada e ter sabedoria para tomar decisão são os fatores aí que acabam sendo que ficaram um pouco mais pesados aí nessa trajetória. E, Matheus, todo profissional, seja ele a área que ele decide atuar, ele se espelha em alguém. Sim. Né? Então, o cara quer ser um médico, alguém da família, ou o pai, ou o avô, ou o tio, alguém foi médico, advogado, enfim. Quem é o espelho do Matheus Tomé no ramo
do empreendedorismo? Você fala assim, família, cara? Família, pode ser fora da família também. Cara, eu não... Alguém que te inspirou, você assim... me pegou agora, meu? Eu não tenho uma inspiração concreta, assim. Eu acho que eu fui muito criado, assim, com as minhas aspirações, né? Eu acho que essa questão comercial, ela sempre teve muito dentro de mim, né? Eu tive inspiração, por exemplo, para concurso público para estudar por causa do meu pai, do meu irmão. Mas o meu irmão também foi uma pessoa que sempre teve uma linha direta para o empreendedorismo, né? Hoje ele empreende também. Eu acho que ele foi uma motivação bem forte nesse sentido. Mas, assim, eu acho que eu tinha alguma coisa que ele era muito minha, sabe? Algo nato, Marcelo, que tinha essa necessidade de empreender. E eu sempre busquei muita informação. Então, assim, às vezes, em alguns momentos eu acompanhava aqueles grandes nomes de grandes empresários, para poder ver o que esses caras falavam, né? Buscavam entrevista na internet, ler bastante livro, né? Eu acho que alguns livros assim foram sensacionais, que é o Pai Rico, Pai Pobre, né? Eu acho que qualquer empreendedor aí já leu, né? Os Segredos da Mente Milionária, O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu leio bastante, né? Eu confesso que ultimamente eu estou devendo, eu gostaria. Eu estava com um propósito aí de ler pelo menos um livro por semana, não estou conseguindo, mas eu já coloquei meu livro ali na cabeceira para voltar, né? Do Dale Carnegie também, eu li bastante livro aí. Eu acho que essas pessoas foram as pessoas que me influenciaram mais, assim. Eu nunca peguei muito exemplo midiático mesmo, tá? Para ser sincero, mas eu acho que talvez aí da literatura talvez sejam os principais inspiradores do Matheus aqui. Com certeza a literatura ela abre muito a nossa mente, né? Sim. Você, o Matheus, assim, a Marília, vocês gostam bastante de viajar para fora do país? Vocês buscam inspirações lá fora? Como é que é isso aí? Cara, dentro do negócio de vocês? Eu adoro viajar. Eu tô com um sonho agora, com vontade de ir para Itália para ver o mercado de gelato lá como é. Não fui ainda, né? Acho que não vai faltar oportunidade. Sim. Eu já tive a oportunidade para viajar por fora do país. Eu acho que o mais legal de viajar para fora do país é a troca de experiência, né? Hoje, como um empreendedor também, enxergar uma outra maneira. Eu acho que cada país tem uma maneira de enxergar a forma de empreender, né? De mostrar a forma de empreender. Eu gosto muito dos Estados Unidos, já tive lá já, né? Eu acho que o americano ele é empreendedor nato, apesar de ser um país que tem uma concorrência muito ferrenha, eu falo isso daí, né? É muito desburocratizado para empreender, mas você tem uma concorrência muito forte. O americano é muito criativo. Tem esse sonho também de ir para a Europa, para poder viver um pouco a experiência do gelato e da pizza lá na Itália. Eu acho que o que vale é essa bagagem aí. A Marília adora também. Recentemente a convenção da Isla foi lá em Paris, né? Que legal. Foi só para ela, eu tive que ficar em casa. Falar, cara. Mas tá bom, tava aqui segurando o projeto aqui. É isso aí, velho. Matheus, que conselho você daria para quem está pensando em empreender? Cara, eu acho que é atitude, Marcelo. Porque muitas pessoas ficam na área do planejamento, né? A pessoa planeja e não faz. Eu acho que todo empreendedor ele depende de uma atitude do início, né? Eu já escuto muitas pessoas falando assim, cara, eu tenho o sonho de empreender. Você tem um sonho, por que você não empreende? Ah, porque eu tenho família, porque eu tenho não sei o que lá. Eu, assim, cara, eu abri mão de um concurso público, era um salário, uma estabilidade, para ir para algo que não era certo. Quando a gente chegou aqui, fizemos um investimento de vida aqui, pandemia, loja 6 meses fechado. Tive que, tanto eu quanto a Marília, a gente teve que se revirar para sobreviver nesse momento aí, né? E muitas pessoas se prendem em falsas estabilidades para não viver esse sonho, né? Ou talvez eu nem sei se é tanto esse sonho, né? De empreender. Acho que cada pessoa tem o seu estágio, ela tem o seu perfil. Tem pessoas que nasceram para empreender, tem outras pessoas que não. Tem aquelas pessoas que estão no meio termo, né? Eu acho que, então nesse caso, eu acho que seria coragem e arriscar, cara. Porque empreender é arriscar. Não adianta falar assim, muitas pessoas às vezes até procuram o franchise, até fazendo essa ligação aí, porque é um investimento seguro. Eu, muito pelo contrário, não acho que é um investimento seguro, cara. Eu acho que a segurança vai estar muito mais atrelado na figura da pessoa que está empreendendo do que na forma do negócio em si. O que a franquia faz? Ele mitiga alguns riscos, né? Porque já é um produto que já foi validado, já foi aceito, mas se o cara compra uma franquia e acha que o negócio vai acontecer sozinho, isso daí não acontece. Então, eu acho que é coragem e fazer aquilo que ela realmente está querendo fazer, se jogar dentro daquilo lá, tá? E o que você falaria para aquelas pessoas que falam assim, eu quero empreender, mas eu não quero abrir mão do meu emprego que eu tenho hoje? Porque assim, claro,
as pessoas, né, a grande maioria da população hoje trabalha, são seletistas, mas às vezes o cara tem o sonho de empreender, mas ele fala assim, mas eu não posso abrir mão desse salário que eu tenho aqui, que eu tenho obrigações familiares, enfim. Sim. Como conciliar essas duas coisas? Eu acho que se for da forma de conciliar, Marcelo, eu acho que às vezes a pessoa tem que validar alguma coisa que talvez ela goste. Por exemplo, vamos pensar uma pessoa aí, pensando no mercado de pizza artesanal. Ele trabalha de segunda a sexta, de sábado, domingo ele poderia fazer umas pizzas para ele vender, começar a empreender, tentar testar, sentir um pouco a dor, contratar uma pessoa ali talvez para ajudar, ver como que é esse manejo, esse traquejo, fazer a parte comercial, para ver se aquilo realmente o que ele quer, né? Porque muitas pessoas têm o sonho, têm a vontade de empreender, porque eles ligam muito empreender à liberdade, ao sucesso, ao retorno financeiro, e nem sempre é isso, né, cara? Eu contando aqui minha história com a Borelli, a gente passou praticamente aí 1 ano e meio no vermelho, com muita dificuldade, e por isso que eu falo que não era por dinheiro, foi sempre por acreditar naquilo que a gente fazia, porque a gente sabia, né, que uma hora a consequência ia acontecer. Então, para essas pessoas que talvez tenham medo, eu acho que elas têm que tentar validar aquilo que elas têm de ideia, né? Acho que muitas ideias começaram dessa forma, né? Muitos negócios de sucesso começaram dessa forma, até o momento que a pessoa realmente começa a acreditar, né? Mas eu também conheço muitos processos aí, muitas pessoas que simplesmente chutaram o balde, literalmente, foram encarar e tiveram muito sucesso. Assim como outros que também não prosperaram, Marcelo. Acho que isso daí vai muito da sabedoria que a pessoa vai ter e o que ela está disposta a passar. E, gente, errar dentro de negócio faz parte. Eu acho que não tenha medo de fracassar, né? Eu acho que o principal erro do empreendedor é não ter coragem para aprender com seus erros, porque errar todo mundo vai errar. Eu errei bastante já na minha trajetória, só que assim, aquele erro que eu já cometi eu não cometo mais. Eu acho que isso que é importante. Falando de erro, gente, Matheus, conta pro pessoal, pra galera, a diferença do gelato pro sorvete. Não é a mesma coisa, viu, gente? Qual que é a diferença? O gelato é italiano e o sorvete é brasileiro. No fundo, das mesmas, assim, Marcelo, o gelato é a maneira italiana de se fazer o sorvete. A gente brinca, pega no pé e tal, não tem problema falar sorvete ou gelato, né? Tava até conversando com o Du Borelli, que é o fundador, vou mandar um abraço pro Du aqui, é uma pessoa fantástica, é o cara que iniciou esse sonho da Borelli, que hoje a gente carrega essa marca, e o nome dele ainda, né? Eduardo Borelli, a Gi também, a esposa, e toda a equipe da Borelli. A diferença entre o gelato e o sorvete é a maneira que ele se faz, que ela é feita, né? Então, o gelato ele tem menos gordura, menos açúcar, a temperatura dele é uma temperatura mais quente, a incorporação de ar é menor. Aí por que você sente mais o gosto do gelato, Marcelo? Porque ele está numa temperatura mais quente. Um sorvete vai ficar em menos 20, menos 22. Então, a hora que você põe aquilo na boca, o que acontece? Ele congela suas papilas gustativas, né, que fala, né? Então, assim, você acaba não sentindo aquele gosto, aquela explosão de sabor, né? Um gelato ali você vai ter ele mais ou menos uma temperatura de menos 12, menos 13. E aí isso daí proporciona uma experiência melhor, né? E o maquinário também, que ele é diferente. A gente utiliza todo o maquinário italiano, a forma italiana de se fazer, tradicional, né? Porque se você já se remete ao gelato lá na Itália, você vê aquelas portinhas que tem aquelas lojas, também tem aquelas gelaterias maravilhosas, né? Hoje a Borelli, com o nosso gelato, a gente produz o gelato da maneira que ela é feita na Itália. Tem com produção em todas as unidades. Então a principal diferença são esses fatores de ingrediente. Também os ingredientes do gelato são ingredientes, na sua maioria, italianos, né? Alguns insumos eles são nacionais, como açúcar, alguns componentes da calda base, que é o segredo da Borelli ali, que a gente não pode falar, né? Mas no final das contas ali acaba sendo simplesmente a tradução e a forma que se faz, né? Gelato e sorvete acaba sendo a mesma coisa, mas a qualidade e o produto final muda ali, né? Entenderam, galera? Ficou confuso, né? Matheus, como que você faz para separar o Matheus empreendedor, empresário, que trabalha junto com a Marília, sim, do Matheus esposo e pai? Como é que faz para separar essa matemática? E se tem jeito de separar, né? Acho que no começo foi um pouco difícil, tá, Marcelo? Acho que, falando de negócio assim, a gente tá, tanto eu quanto a Marília, as nossas crianças, que eu sou pai de 2 filhos aqui, a Helena, o Arthur, a Helena com 10, o Arthur com 5, tá indo para 6 agora. Eu acho que a gente tem uma sinergia muito grande. No começo a gente bateu bastante cabeça, entrou numa zona de conflito muito grande, né?
E a gente teve muita sabedoria para fazer a divisão de trabalho aqui dentro. Então, aquilo que a gente está em consenso, a gente vai e faz. Aquilo que talvez um discorda e o outro acata a discordância do outro, a gente não faz. Ou se um realmente acredita que aquilo vale a pena, ele busca uma forma de convencer com o outro que aquilo vai valer a pena no final. Então, acho que eu e a Marília, a gente está numa sinergia muito grande, né, nesse sentido. E eu sou paizão, cara. Eu sou muito apegado aos meus filhos. Eu, assim, hoje... Teve uma época que eu era aprofundado nos negócios. Eu não sou um cara workaholic. Eu dedico meu tempo, eu separo muito bem, sei dedicar para os meus filhos. Sou aquele pai tradicional que leva o filho na escola, busca na escola, almoça em casa e de final de semana tá com eles lá também, porque eu sei que esse tempo aí passa rápido. Eu acho que não dá para justificar com trabalho uma ausência, né, cara? Então a gente tem que saber viver cada momento a sua melhor maneira. Hoje minha filha aí, piscar de olhos, já são 10 anos que se passaram. Meu menino está com 6. Então a gente acaba dividindo muito bem tanto essas funções entre o que vai ser feito, o que vai ser decidido dentro da empresa, como a nossa gestão do tempo com a nossa família, com os nossos filhos também e com os amigos, né? Matheus, quando vocês pensam em empreender, né? Nós vivemos hoje num país, né? Você até fez uma analogia com os Estados Unidos, né? É muito fácil de empreender lá. É fácil até, existe esse incentivo. O nosso país, ele já é mais burocrático. Você acha que isso acaba afugentando as pessoas de entre aspas, meter a cara e empreender? Sim, com toda certeza. Qualquer tipo de burocracia atrapalha, né, Marcelo? Eu acho que também não dá para as pessoas se apegarem à desculpa, porque a burocracia tem para todo mundo, para pessoa de sucesso, para pessoa de insucesso, né? Eu acho que é uma barreira, impede sim, tem que flexibilizar, mas quem realmente acredita tem que passar por essas burocracias. É aquele negócio que a gente tem que lutar para melhorar, mas se o cenário não melhora, é aquilo que a gente tem que fazer, tem que partir para cima e cumprir o que a gente tem que cumprir, mas nunca pode desistir de cobrar uma contrapartida para flexibilizar desse lado, né? Eu acho que de uns tempos para cá a burocracia acabou melhorando, algumas coisas foram facilitadas, né? Desde a entrada do regime do Simples Nacional, que eu acho que é um regime que já está totalmente defasado em relação à sua tabela, que não foi atualizada, né? Já não é um regime que enquadra muito dos empreendedores, né? O empreendedor acaba tendo que fazer mágica para se manter aí dentro do Simples Nacional. E também a questão de papelado, algumas coisas foram desburocratizadas, mas hoje para abrir uma empresa é muito difícil. Você vai ter os Estados Unidos que às vezes você abre em meia hora, 45 minutos, você abre uma empresa. Aqui no Brasil é um processo que talvez vai alvará para cá, vem alvará para lá, vai para a junta comercial, faz isso, faz aquilo. Processo que custa e demora, né? Isso pode desencorajar a pessoa. Mas eu acho que o brasileiro que quer empreender, ele tem que entender que isso faz parte da regra do jogo e ele tem que superar isso daí. Uhum. Você falou aqui de alguns livros, né? Que você já leu, né? Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico de Babilônia, e alguns outros. Dentre todos esses livros, né, que você já leu, qual que você acha que, para aquela pessoa que está pensando em empreender, quer começar a empreender, é leitura obrigatória? Cara, eu acho que O Segredo da Mente Milionária. É um livro assim que eu acho que ele desbloqueia, porque assim, eu acho que a pessoa que quer empreender, apesar do dinheiro não ser consequência, ele tem que se permitir a ter acesso à riqueza, Marcelo. Acho que o brasileiro tem muito isso, ele não se permite, ele mitiga muito essa situação de eu acho que carrega muito um peso de que dinheiro ele é sujo, né, cara? Que talvez está... Eu nem sei te dizer a origem disso daí, se é meio cultural, é meio né? cultural. Não sei se eu estou errado, você tem essa impressão também? Sim. Eu acho que foi um livro muito bacana nesse sentido. É pecado falar de dinheiro. É pecado, eu acho que ele tem que quebrar essa mística aí, um livro que ajuda bastante, né? Nesse sentido aí, eu acho que é o livro que eu indicaria nesse sentido. Eu acho que vale muito a pena a leitura. É um livro que abre muito caminho, abre muitas portas aí, até para quem está tendo ideias aí. Porque assim, você não... Aquele negócio, todo mundo fica esperando ter uma boa ideia, né? Às vezes a boa ideia está na tua frente, mas você não está tendo a capacidade de enxergá-la, né? Você tem uma cegueira de momento ali, né? Porque às vezes seu mundo ele tá rodando de uma forma tão diferente, você está com a cabeça presa no trabalho, às vezes tem uma oportunidade de negócio ali. Eu acho que qualquer coisa hoje você vê uma oportunidade por trás, principalmente aquilo que traz uma comodidade, ou então que você agrega algum valor para as pessoas, né?
Então, esse livro eu acho que ele é muito legal para desbloquear a mente das pessoas nesse sentido, para ter acesso à riqueza, tá? E para poder também enxergar outras oportunidades. Eu acho que tem um livro também que eu achei muito bacana, eu não lembro o autor, mas é A Estratégia do Oceano Azul. Porque não adianta você querer empreender e fazer o mais do mesmo, né, cara? É daquele cara que atravessou o oceano, né? Não, ele fala, na verdade, isso daí é um livro, ele fala do Oceano Vermelho e do Oceano Azul. Basicamente, ele fala que o Oceano Vermelho é onde que você tá, os seus concorrentes. Isso. Você precisa buscar um Oceano Azul, que é onde você vai nadar de braçada, né? Aquilo que eu acho que todo empresário ele busca, né? Na verdade, assim, não importa a concorrência, você tá nadando na frente, você tá nadando com o seu Oceano Azul, porque você cria o seu Oceano Azul, né? Seja pelo seu produto, pelo seu processo, pelas pessoas ou pela sua estrutura de negócio. Vamos achar aqui já para passar para a galera certinho. Esse livro aí eu li, cara, eu acho que tem... A Estratégia do Oceano Azul. Eu acho que esse, já tem uns 12 anos, cara. Eu acho que ele foi muito legal, porque assim, o cara tem uma ideia, pô, eu vou abrir uma pizzaria. Quantas pizzarias tem? Tem muitas. Qual que é o Oceano Azul dessa pizzaria, entendeu? É o processo, é o produto. O que ela tem de diferente, o que ela né? tem de diferente, entendeu? O que ela vai fazer? E também, assim, falando de mercados, propriamente dito, é um mercado novo, inovador, entendeu? Aí, Matheus, pronuncia o nome desse cara aí que eu não... René Malborn. René Malborn. Eu acho que é isso, é Malborn. Muito bom esse livro. A Estratégia do Oceano Azul aí. Fica Faz aí. uns 12 anos que eu li, mais ou menos assim. Eu gostei bastante, já estou precisando até reler novamente, né? Só que assim, o Oceano Azul, eu acho que você pode conquistá-lo também, Marcelo. Não só numa ideia inovadora, porque é difícil ter uma ideia inovadora, entendeu, cara? Poucas pessoas vão ter. Quando o Steve Jobs apareceu com o primeiro iPhone, falando que aquilo ia substituir muitas coisas do nosso dia a dia, as pessoas não acreditavam muito. Até que hoje um iPhone, todo mundo tem um iPhone, um smartphone, né? O cara ali, ele estava criando um Oceano Azul, né? Ele criou o Oceano Azul, né? Então, acho que essa estratégia do Oceano Azul ele pode ser usada também dentro dos nossos negócios. Porque apesar de ser um negócio de concorrência, a gente pode, através desse negócio que tem uma alta concorrência, buscar o nosso Oceano Azul para que a gente possa nadar em mares mais, não tranquilos, mas mares mais limpos, mais claros, não onde que os tubarões estão, né? Porque os tubarões são as pessoas que estão se mordendo ali, se canibalizando dentro da concorrência, né? Então, acho que é um livro muito legal também. Bacana. Fica a dica aí, galera. Dá uma lida, cara, você vai gostar dele. Eu gosto muito de ler. Eu leio todo dia. Tô lendo alguns livros lá agora. Vamos esquecer a questão do concurso, né? Que você já falou bastante a respeito disso. Mas tirando essa parte do concurso, que você deixou bem claro que não foi um grande sacrifício, assim, de você... Porque você sempre quis empreender. Sim. Mas qual que foi o maior sacrifício pelo seu propósito de empreender? Porque as pessoas só vê os louros, né, vamos dizer assim. Não vê os bastidores. Cara, eu acredito, o maior ativo que a gente tem hoje é tempo, cara. E eu tive que abrir mão de muito tempo com a minha família, longe, assim, dos meus pais, da minha mãe, inclusive, que faleceu, já tem 3 anos. Da minha esposa, dos meus filhos, que eu morei dentro da loja do Boulevard, só contando essa história aqui, mas eu acho que no começo a gente tem que fazer algumas escolhas que elas não vão doer só no nosso bolso, né? Acho que ela vai doer no nosso coração também, mas a gente sabe que é por um propósito maior, né? Eu acho que tem uma passagem muito interessante dentro desse sacrifício, uma coisa que até me emociona lembrar, que foi uma carta do Papai Noel que minha filha fez no Natal. E a Marília até conta essa passagem num escrito que ela fez numa rede social, que a minha filha, ela tinha pedido pro Papai Noel uma bicicleta, mas que ela topava trocar a bicicleta para ter mais tempo com o papai dela. Então essa aí foi uma coisa que me pegou, e a Marília, com toda a habilidade que ela tem para escrever, ela falou que prontamente o Papai Noel já entendeu o desejo da Helena, naquele mesmo dia já trouxe o papai mais para perto, para ficar mais junto, e eu acredito que aquele momento ali foi um divisor de águas, né? Só que eu sabia que aquilo ali tinha um tempo, né, Marcelo? Não ia ser para sempre aquilo lá, cara. Hoje a gente tem uma equipe estruturada que a gente divide esforço, né, cara? Até por isso que eu não gosto de pessoas que moram ou vivem dentro de uma empresa, dentro de um negócio, porque não é esse o intuito, não é esse o propósito, entendeu? Então, acho que isso daí foi E as escolhas financeiras também, né, cara? Só que assim, tanto eu quanto a Marília, a gente teve muita maturidade dentro do processo, sabe? A gente sabe viver muito com o mínimo existencial, assim, a gente não tem dificuldade, cara, porque a gente sabia que tinha
algo maior por trás, né? Porque principalmente naquele momento assim que você está iniciando, você está dando pontapé, além de você colocar todo o seu tempo, toda a sua energia, os esforços familiares, sentimentais aí, você tem que apertar o cinto, cara. Você tem que colocar o dinheiro na tua empresa, no teu negócio. É uma aposta, você está investindo num negócio que ele vai te dar um retorno alto. Se você souber gerir aquilo, né? Saber lidar com aquela situação que vai dar ali, que acontece, né? Que são inerentes ao empreendimento aí. Eu acho que eu sei a resposta, mas eu vou perguntar para a galera saber também. O que te mantém motivado? Cara, eu falo principalmente hoje que me mantém motivado, eu acho que é o propósito que a gente tem aqui, minha família e meu time, cara. Eu tenho que compartilhar isso aqui, porque a gente conseguiu criar uma coesão ali com as pessoas que estão envolvidas no negócio, que são pessoas totalmente engajadas, e olhar para essa turma é uma coisa que me motiva todos os dias, Marcelo. E eu acho que o meu propósito também, por trás dos nossos negócios, é uma coisa que me motiva todos os dias, porque é algo que eu olho para ele e não é que eu tenho o sentimento de que ele não foi realizado ainda, mas eu acho que eu ainda posso fazer mais para que cada vez mais ele esteja perto de ser concretizado, né? E aí tem minha família também, cara, que eu acho que essa é a minha principal fonte de motivação quando eu olho para os meus filhos, eu olho para minha esposa. Tudo que a questão do empreender me proporciona hoje, eu retroalimento, assim. Eu confesso para você, Marcelo, é muito difícil você me pegar derrubado, viu, cara? Eu sou uma pessoa muito, muito para cima, cara. Então eu acho que eu tenho um processo de automotivação muito forte, assim, mas são essas coisas aí que me reconecta com aquilo tudo que eu preciso passar, sabe? É o combustível. É o combustível. Legal. Matheus, como você equilibra inovação com o propósito em marcas consolidadas? Como inovar uma marca que já é consolidada? As franquias, elas já têm a fórmula, vamos dizer assim, né? Eles são abertos à inovação. Tô pensando em implantar isso aqui nessa franquia. É aberto? Como é que é? É engessado? Não, acho que totalmente, cara. Acho que o processo de evolução de franquia, ela corre muito com o seu time de franqueados. Acho que isso é legal, porque a franquia ela tem que respeitar algumas coisas. Ela tem que ter norma, tem que ter algumas diretrizes que elas são bem rígidas para preservar o produto e a marca, cara. Que se queira ou não queira... Hoje eu vou falar da Borelli. Eu estou aqui hoje por causa da marca Borelli. E lógico, por trás de todo o trabalho que tanto eu quanto a Marília a gente fez, né? Esse intangível, ele tem que ser preservado, entendeu? Só que a franquia ela é um canal aberto para desenvolvimento. Eu acho que isso que é legal. Porque a franquia, ela cresce, ela evolui com o crescimento do negócio. Isso é bacana. Com a entrada de novos franqueados, energias novas, né, que essas pessoas trazem, discussão. Hoje eu tenho o prazer também de fazer parte aqui do conselho do comitê, né? Comitê de Marketing e Vendas da Borelli, que é onde a gente troca bastante ideia, tem contato direto com o CEO, com o Tony, tenho outros franqueados que estão lá dentro também representando cada região do país, eu represento a região sul aqui das Borellis aqui, a gente troca muita figurinha ali a respeito das boas práticas, das diretrizes, validar alguma estratégia, eles são muito no sentido de pedir a opinião do franqueado nesse sentido. Algumas coisas têm que ser rígido mesmo, Marcelo. Principalmente no que tange a resguardar a qualidade do produto. Muitos franqueados tentam achar que a criatividade deles ali é acima da média, né? E tentam fazer coisa diferente que nem sempre está alinhado com aquilo que a franquia pensa. Mas eu acho que também tem um outro caminho aqui que eu acho que é o mais legal disso tudo, é a bagagem que a gente tem por trás do Grupo Junqueira e Ferreira, que é o modelo de gestão que a gente criou e desenvolveu, que hoje a gente investe muitos recursos para evoluir essa gestão, tanto com assessoria, com consultoria, com processo, mapeamento de processo, organização de fluxo de informação, transparência de dados. Também é meu sonho aí, eu acho que instaurar dentro da nossa empresa um compliance aí, um canal aberto de comunicação aí para a gente poder avaliar tudo que acontece de maneira com muita sabedoria, né? Eu acho que isso é o mais legal e isso daí já é um valor que não está ligado diretamente com o fato de você empreender com franquias, mas sim pela política de grupo que a gente tem. Porque por trás das marcas tem um grupo de gestão, que é o Grupo Junqueira e Ferreira, que ele precisa da sua estruturação, com o seu departamento financeiro, com o seu RH, com o seu compras, entendeu? Com todo o background necessário ali. E é isso daí que hoje a gente toma bastante tempo investindo também em recursos ali.
Show de bola, Matheus. Tudo que é bom dura pouco. A gente tá chegando ao final aqui desse nosso bate-papo com o Matheus. Aí eles vão voltar aqui ainda, tá? Isso aqui vai ser o casal. Nós vamos conseguir. A primeira vez que a Marília veio, no nosso primeiro episódio, o Matheus, por causa dos compromissos dele, não conseguiu vir. A gente entende. E agora a Marília, por causa de uma situação pessoal, também não conseguiu vir. Mas quando a Bela Capri estiver redondinha, eles vão voltar aqui para falar para nós um pouco mais a respeito. Contar um pouco da Bela Capri aí. Eu confesso que eu falo muito melhor do lado da Marília, viu, cara? Eu fico mais feliz, porque ela fala bem, cara. Tava assistindo um podcast dela, falei, cara, que... Dá uma segurança. Eu tava um pouco nervoso aqui, eu fiquei um pouco nervoso. Cheguei descontraindo aqui, cara, mas dá um nervosismo aí. Mas acho que foi bacana, a gente conseguiu passar as informações necessárias aí. A gente agradece bastante. Então eu queria agradecer aqui mais uma vez nossos patrocinadores, a Rindkeys Imobiliária, o imóvel que você procura com o atendimento que você merece. Está pensando em comprar, vender, trocar, tem alguma área, quer desenvolver essa área e assim por diante, entre em contato com o pessoal lá da Rindkeys. E agradecer também a Preserve Assessoria Ambiental e Medicina Ocupacional. E estiver pensando em tomar um gelato aí esse final de semana, já sabe onde ir, né? Gelatos Borelli, tá aqui. A felicidade tem sabor, ó. Gelatos Borelli. Matheus, foi incrível ouvir sua jornada aqui. Né? Você mostrou como o propósito pode ser a força motriz, né, por trás de um negócio de sucesso. Empreender com propósito não é apenas uma escolha, mas um compromisso diário que transforma empresas, pessoas e comunidades. Então espero que histórias como essa do Matheus inspirem vocês que vão assistir a esse podcast a encontrarem o propósito de vocês no empreendedorismo. Tá bom? Até o próximo episódio. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Conta Pra Nós.